Olá, crianças! Boa tarde! Sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje a nossa aula será na disciplina de português, tá bom? Então, pegue o livro didático de vocês e abram lá na página 52. Página 52 do livro didático. Todo mundo encontrou? Ótimo, então vamos lá. O nosso tema de hoje é linguagem formal e linguagem informal. Mas o que é isso? O que é linguagem formal e o que é linguagem informal? Vocês já ouviram falar sobre isso? Vocês sabem o que é linguagem formal e linguagem informal? Vamos relembrar? Crianças, a linguagem formal é aquela linguagem mais séria, aquela linguagem mais elaborada. Como assim, professora? Olha, eu vou dar um exemplo para vocês. A maneira como vocês conversam com um coleguinha de vocês, que vocês conversam com o irmão de vocês, como vocês falam com eles. É da mesma maneira que vocês falam com o professor, com o secretário da escola? Não, né? Quando nós temos uma intimidade que é com uma amiga, uma pessoa bem próxima da família, nós temos uma linguagem mais descontraída. Nós, às vezes, não chamamos pelo nome. Nós chamamos por algum apelido que nós trocamos, tá bom? Já que quando nós vamos falar com um professor ou com um diretor, com uma pessoa mais velha, nós sempre utilizamos uma linguagem mais séria, uma linguagem mais rebuscada. Um exemplo, se eu estou falando com o meu amiguinho, aí eu posso dizer pro meu amiguinho: ei, cara, eu não estou conseguindo fazer essa atividade. Aí, se de repente você for falar com o professor, você não fala: professor, eu não estou conseguindo fazer essa atividade, o senhor pode me ajudar? Olha como houve uma transformação nesta palavra. A maneira como tu falou com o colega foi diferente de como tu falaste com o professor. Então, a linguagem formal é aquela linguagem mais séria, aquela linguagem mais trabalhada, mais rebuscada, de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Já a linguagem informal é uma linguagem mais espontânea, mais descontraída, tá bom? Ela não se atenta tanto às normas do padrão, da língua padrão, que é a linguagem informal. Agora nós vamos ver um exemplo que está lá na nossa página 52, olhem lá. Tem aqui o quadro A e o quadro B. O quadro A tem a conversa entre dois colegas. Cara, essa questão de geografia tá osso. Será que você pode dar uma mão aqui? Observe como ele falou. Cara, ele usou cara. Tá osso. Você pode dar uma mão aqui? Aí, quando ele já foi falar com o professor: professor, estou com dificuldade em uma questão de geografia. Você pode me ajudar, por favor? Olha como a linguagem dele foi mais elaborada. Então, como nós podemos observar, vamos às nossas questões para a gente ir fazendo as observações sobre as imagens. Quem são os participantes de cada situação de comunicação em cima? Letra A. Vamos completar juntos. Da primeira fala, é a conversa, o diálogo entre dois colegas, né, crianças? E já da segunda situação, é o diálogo, uma conversa entre um aluno e um professor, tá bom? Então, por isso que houve essa transformação da língua padrão. Houve essa transformação na fala, no comportamento de como eles se trataram. Em qual das situações há mais intimidade entre os participantes? Justifique sua resposta. Em qual das situações há mais intimidade, crianças? Na situação A, né? Há mais intimidade porque trata-se do diálogo entre dois colegas, duas pessoas que convivem diariamente, brincam e por isso eles têm uma certa intimidade para se tratarem dessa maneira. Lá a questão C vai lá na página 53. Vamos lá ver. Quais características se refere à linguagem usada na situação A? Quais características se refere à situação usada na questão A? E quais se referem à língua usada na situação B? Indique escrevendo A, B nos espaços. Vamos ver. Mais séria. A linguagem mais séria é uma característica da imagem A ou da imagem B? Da imagem B, né, gente? Porque na imagem B, o aluno ele usou uma linguagem formal para se comunicar com o professor. Mais espontânea é a imagem A, né, gente? Você vai colocar o Azinho dentro do quadrinho porque foi a maneira como os colegas se trataram. Mais descontraída, a imagem A, né? E mais elaborada, foi a imagem A ou a imagem B? A imagem B, isso mesmo. Em sua opinião, por que a linguagem mudou de uma situação para outra? O que vocês acham? O que vocês acham? Nós podemos observar, gente, que ela houve a mudança porque mudou os participantes que estavam participando da fala. E na primeira fala, o colega estava falando com outro colega dele, eles possuem a mesma idade, têm bastante intimidade. E já na outra situação, o colega ele estava falando com o professor e que ele deve demonstrar mais respeito por ser uma pessoa de mais idade e ser o professor da sala de aula, tá bom? Por isso houve essa mudança de linguagem. Na situação A, o aluno utiliza a expressão tá osso. A expressão tá osso, lá no exemplo A.
para caracterizar a questão de geografia. Essa expressão indica que a questão estava difícil, fácil ou errada. O que vocês acham? Difícil, fácil ou errada? Difícil, né, gente? Marca um xizinho aí, não é difícil. A palavra ser, usada na situação A, é um uso mais descontraído da palavra? Se, você, vocês. O que significa ser? Significa se, você ou vocês. É você. Lembra que eu estava falando lá na aula com vocês, quando vocês estávamos respondendo algumas questões, aí vocês colocaram tô. Aí eu disse, gente, tô, não usem tô quando vocês forem responder questões no livro de vocês. Ou também quando for na oralidade vocês forem falar, porque tô é uma diminuição de uma palavra que ele já está incompleta. Tô é estou. Assim como o aluno usou ser para você. Você vai marcar o você. Aí vocês observaram como uma linguagem mudou de uma situação para outra. Na A nós temos a linguagem formal e na B nós temos a linguagem formal. Agora que vocês já sabem o que é linguagem formal e informal, vamos iniciar as nossas atividades, tá bom? As atividades que vocês irão fazer será na página 86 e 88 do livro didático de vocês, mas muita atenção. Página 86 você vai iniciar na questão 5, tá bom? Você vai iniciar a partir da questão 5, que diz, leia o e-mail a seguir. Você vai ler o e-mail e vai responder as questões a que se pede. E na página 87, você vai fazer toda a página 87, que é a questão 6 e a questão 7, tá bom? Se vocês sentirem alguma dúvida para fazer a atividade, me mandem mensagem. Mas a atividade está bem fácil, eu tenho certeza que vocês vão fazer sem dificuldade. Tchau, tchau e se cuidem.